Olá a todos, meu nome é Hélio Dias, presidente do IVEPESP, que é o Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo. Somos uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, e nosso objetivo é se tornar uma ponte entre a sociedade e o conhecimento. Contamos com membros representativos da sociedade científica, empresarial e universitária. Contamos com um centro de inteligência e especialidades multi-institucional e multidisciplinar, com membros do Brasil e de outros países. Em nosso portal, vocês vão encontrar as nossas principais ações até o momento, que são workshops, encontros temáticos, feiras e informações de interesse da sociedade na área da divulgação científica. Nosso principal objetivo é tornar o conhecimento acessível a todos e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições. O IVEPESP conta com um certificado de regularidade cadastral de entidades do Estado de São Paulo, o que nos credencia para parcerias com entidades públicas e privadas. Você vai assistir agora a mais um evento organizado pelo IVEPESP. Obrigado e boa palestra a todos. Eu tentei montar uma palestra buscando opiniões de pessoas que estudam profundamente o SUS e que, por este conhecimento, tem muito a dizer a respeito. Bom, o SUS ele foi criado na Constituição de 1988 e vale a pena retroceder um pouco antes desta data. O nosso sistema de saúde anterior a 1988 era um sistema de saúde que atendia única e exclusivamente aquelas pessoas que tinham vínculo com a CLT. E havia um grande contingente de brasileiros, aproximadamente 35 a 40 milhões de pessoas, que não tinham direito a atendimento e que dependiam muitas vezes para o tratamento, para atender a sua saúde, de hospitais beneficentes e uma medicina de uma qualidade muito deficitária. Então, o SUS, um momento importante da vida nacional, onde se fez uma Constituição com forte conotação social, o movimento médico naquele momento e de demais profissionais de saúde e a sociedade como um todo buscou um sistema de saúde que fosse universal. Criando então a universalização, todos deveriam ter acesso ao sistema de maneira gratuita e com a equidade no atendimento. Todos deveriam ser atendidos de maneira igualitária, considerando as diferenças sociais, culturais, etc. Então, isso foi considerado, na ocasião, uma proposta arrojada. Eu me lembro até do debate que havia entre o Ulisses Guimarães e o José Sarney, que o Ulisses dizia que era uma Constituição cidadã, e o Sarney dizia que não havia como atender a tudo que a Constituição criou, e que o governo deveria atender e que não haveria possibilidade disto. Mas eu penso que foi muito importante esse movimento da saúde, criando esse sistema único que prevalece até hoje. Muitos ainda argumentam nos dias de hoje, né? Será que é possível atender a tudo e a todos, oferecendo algo ilimitado, enquanto os recursos são limitados? Diariamente são incorporados novos e novos procedimentos à saúde, cada vez mais onerosos, e, em tese, o SUS deve prover assistência à população, oferecendo todos esses recursos que a medicina moderna dispõe, e sabemos que os recursos são limitados. Então, essa é uma polêmica que, quando nós conversamos com secretários de saúde, com gestores, eles dizem que isso é uma fantasia e que isso é impossível de ser atendido. Por outro lado, a população, por ter isso na Constituição,
ela espera que ela seja atendida na plenitude daquilo que a medicina dispõe hoje de recursos para diagnóstico e tratamento. Então, eu até deixo essa polêmica para os colegas que vão debater aqui o Sistema Único de Saúde, se deveria haver alguma limitação ou se devemos deixá-lo da forma como está. A grande verdade é que hoje a judicialização na saúde é um fato. A Secretaria de Saúde de São Paulo estima que daria para construir um hospital por mês se ela não tivesse que atender às decisões judiciais referente a demandas pela busca de tratamentos sofisticados e uma série de outros itens que são pleiteados na Justiça e que a Justiça invariavelmente decide a favor do paciente. Então, isso é um fato que existe e é um tema muito em debate nos dias de hoje. Mas o SUS representou um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Ele tornou-se abrangente, incluiu aquela parcela da população que era menos favorecida e houve uma melhora. Tem vários indicadores de saúde. Um deles é a mortalidade infantil. Existem vários outros e todos esses indicadores mostram uma melhora significativa após a criação do Sistema Único de Saúde. Portanto, ele representou, sob esse ponto de vista, um grande avanço, embora nós saibamos que não depende só da saúde, a melhora, o aumento da vida média das pessoas e a redução de mortalidade em diversos itens. Depende muitas vezes de saneamento, de outros itens que não compõem exatamente a função do SUS. Mas não tem dúvida que houve avanços significativos. Houve uma melhor distribuição, por exemplo, de leitos hospitalares nas diferentes regiões do país. Havia uma grande concentração de leitos hospitalares na região sul-sudeste e hoje esses leitos estão melhor distribuídos. Portanto, isso foi um papel importante desempenhado do SUS para levar assistência hospitalar a regiões que antes não havia. Se aumentou o número de leitos públicos em detrimento aos leitos privados. E nós sabemos que antes da Constituição de 88, quando o INAMPS comprava muitos serviços de hospitais privados, houve vários casos de corrupção, de superfaturamento, feitos por hospitais privados. O SUS ele modificou essa política, buscando direcionar a compra de serviços, preferencialmente nas santas casas, hospitais beneficentes e universitários, e deixando de lado os hospitais privados, e criando mais leitos próprios gerenciados pelo Estado. Isso foi um movimento importante também para reduzir o desperdício ou até enfim, o ralo por onde escoava o dinheiro público de maneira irregular. Houve também um aumento das unidades ambulatoriais. Muitas cidades do norte e nordeste que não tinham unidades ambulatoriais passaram a ter, ou seja, o serviço procurou, ao longo do tempo, levar para cidades, digamos assim, menos favorecidas do ponto de vista econômico e social, o atendimento à saúde, e essa também foi algo importante do Sistema Único de Saúde. Mas sempre fica esta pergunta, será que o sistema é eficiente? Será que nós obtemos a melhor performance em termos de resultados clínicos e epidemiológicos com o atual nível de gasto? Essa é uma pergunta que fica no ar. Ou seja, com os recursos que nós temos à disposição e a maneira como eles são gastos, será que este nível de eficiência poderia ser melhorado? Esse é um segundo tema que está em debate. O Banco Mundial, a questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele fez um grande relatório
avaliando o SUS nos seus 20 anos de existência. Então, é um relatório bastante atual, feito por especialistas que estudam saúde pública e que teve até uma grande repercussão em nosso meio quando ele foi lançado. É um relatório muito completo e a conclusão deste relatório é de que ele apontava a ineficiência do sistema de saúde, além de subfinanciamento. Então, eram as duas coisas que o relatório do Banco Mundial apontava. Antes, no preâmbulo, na parte inicial, ele fazia uma avaliação do ganho que o SUS representou para a sociedade nesses 20 anos. Não é um relatório puramente crítico. Ele cita o SUS como talvez um dos programas dos maiores programas de inclusão social na história da humanidade. E, sem dúvida, eu acho que foi. Portanto, ele tem essa grande importância. E cita também os avanços obtidos nesses últimos anos, quando comparados com a era pré-SUS. Mas ele aponta caminhos, ele aponta as deficiências do sistema que precisam ser corrigidas e que tem sido um tema muito debatido pela sociedade como um todo e pelas entidades médicas. Em última instância, segundo esse relatório, faltam recursos e os recursos existentes são mal utilizados. Eu vou a seguir mostrar alguns exemplos que podem corroborar esta afirmação, essa conclusão do Banco Mundial. O programa Estratégia de Saúde da Família atinge menos de 50% da população. Esse é tido como uma das grandes soluções para o nosso sistema de saúde. Seriam equipes de saúde da família, composta por médicos, enfermeiros, agentes de saúde, e que cuidariam de uma determinada população, um determinado número de famílias. E eles dariam atendimento chamado atenção básica. Acompanhariam estas famílias e fariam a prevenção, a promoção de saúde, a prevenção de doenças e fariam também o diagnóstico precoce dessas doenças. Com isso, nós teríamos, com o diagnóstico precoce, não teríamos os agravos à saúde causados por essa doença, não teríamos as complicações. Isto reduziria o número de internações hospitalares, de procura por serviços de emergência e de cirurgias, e, portanto, isso é tido como um programa ideal para um país que tem este perfil como o nosso. No entanto, o programa de saúde da família não atinge nem 50% das famílias e, ainda assim, ele não funciona muito bem, porque não existe uma política voltada para formar médicos para atuar exatamente nessa área da saúde da família e comunidade. Então, hoje, as residências médicas, o número de vagas oferecidas nas residências médicas para este programa, elas não são preenchidas. Na minha especialidade, otorrinolaringologia, para os senhores terem uma ideia, no Hospital do Servidor, nós tivemos 200 e tantos candidatos para 3 vagas de residência, enquanto a saúde da família sobram vagas e os alunos não têm o interesse em se dedicar a estas áreas. Claramente existe aí uma falta de uma política que pudesse, desde o instante que o aluno entra na faculdade, ele já não ter aquela cultura que nós temos hoje, de que no primeiro ano o aluno já começa a se procurar qual a especialidade que ele vai exercer, que área que ele vai atuar, e, em geral, ele procura aquelas áreas de tecnologia mais complexa, mais avançada.
enquanto que nós precisamos é de médicos que possam exercer este papel. Então, nós temos insistentemente as entidades médicas colocado a necessidade de se formatar e de se implantar uma carreira do médico que atua nessa área, onde ele pudesse ser um salário digno, pudesse ter contratos de trabalhos estáveis com as garantias trabalhistas e pudesse ter uma perspectiva de uma progressão profissional, o que certamente iria fazer com que as pessoas, esses colegas recém-formados, se dirigissem para essas áreas. A grande verdade é que a estratégia de saúde da família, ela cobre um número muito pequeno de famílias, além do que ela não tem um funcionamento adequado, uma grande rotatividade dos médicos, que aquelas próprias famílias atendidas não têm uma identificação com esse profissional. Eu conheço algumas, poucas equipes onde o médico tem uma identificação, permanece algum tempo, uma equipe bem formada e o resultado é excelente. Então, eu penso que isto é uma das coisas que nós devemos lutar para que seja efetivamente melhorado em nosso país como uma perspectiva de melhora da qualidade de assistência à saúde de mais baixo custo. As unidades básicas de saúde faltam funcionários, filas de espera são muito longas filas de espera para tratamentos especializados. A marcação de consulta com alguns especialistas, ortopedia, cirurgião vascular, mesmo otorrinolaringologia, elas levam meses. As pessoas marcam consulta para... Hoje, estão marcando para março ou abril do ano que vem. É um tempo muito prolongado. Em geral, são casos que vão se agravando. Eles vão solicitar exames, esses exames demoram a ser realizados, para se marcar um retorno com esse especialista, levam outro tempo semelhante a este. Portanto, esse caso vai se arrastando de maneira crônica, sem se apontar uma solução, até que ele tenha uma complicação, ele já evoluiu para situações muito mais complexas e tudo se torna muito mais difícil. Esta é uma triste realidade do nosso sistema de saúde. O Dr. José Luiz já falou a respeito da hanseníase, que o Brasil é um dos países, um dos campeões mundiais, junto com a Índia, doenças de Chagas, dengue, etc., que já deveriam estar controladas e que, na verdade, não estão. Um outro problema citado pelo Banco Mundial é a respeito dos nossos hospitais. Um hospital, para ele ser eficiente, ele deve ter mais de 100 leitos. 65% dos nossos hospitais são pequenos, 65% deles têm menos de 50 leitos. Eles são caros e pouco eficientes. Então, eles precisam ter uma tecnologia mínima, mas eles vão atender um número reduzido de pessoas e essa tecnologia poderia permitir que se atendesse a muito mais e, portanto, a eficiência seria muito maior. Temos uma taxa de ocupação muito baixa. 45% a 50% dos leitos estão ocupados. Então, nós temos falta de hospital, as pessoas aguardam internação porque não tem leito hospitalar, e essa taxa é muito baixa de ocupação. São leitos que são desativados por problemas de vazamento no teto, problemas de falta de encanamento que não funciona, uma série de problemas que levam tempos e meses e meses para serem consertadas pela própria morosidade do serviço público, pelas dificuldades inerentes aí à burocracia administrativa, e a verdade é que muitos leitos ficam parados e nós temos hoje uma carência de leitos. É sabido que hoje
faltam leitos hospitalares, esse é um dos gargalos do sistema de saúde. E as salas cirúrgicas, a mesma coisa. Eu me lembro lá no Hospital do Servidor, que é um hospital, digamos assim, de bom padrão, quando nós comparamos com hospitais públicos em geral, porque é um hospital que atende o funcionalismo e, portanto, ele tem uma verba já previamente definida. Mesmo assim, quando uma sala cirúrgica era desativada por alguma razão, se levava meses para reativá-la. Então, esse é um problema que faz com que as nossas salas cirúrgicas tenham uma produtividade muito baixa, enquanto nós temos uma fila longa de pacientes aguardando por cirurgia, meses e meses. E aquele problema que nós citamos das unidades básicas de saúde, elas não funcionam, a dificuldade de marcar consulta é muito grande, e o que acontece? As emergências ficam superlotadas. As unidades hospitalares ou os pronto-socorros que deveriam estar preparados e utilizados para atender realmente as emergências médicas, eles atendem muitas vezes consultas ou pequenas complicações, porque as pessoas têm dificuldade de trilharem aquele caminho natural, que seria a estratégia de saúde da família, ou o antigo programa de saúde da família, e as unidades básicas de saúde. Então, temos um alto índice de internações hospitalares que poderiam ser evitadas se a atenção primária fosse eficiente, e ainda eles apontam alguns outros fatos relevantes. Muitos erros ou atrasos de diagnóstico, faltam muitas vezes exames complementares, falta uma série de itens que o diagnóstico não é muito preciso. O José Luiz já abordou um pouco aqui as dificuldades que o médico tem para fazer um diagnóstico preciso, demora na divulgação de resultados de exames, e tratamentos incorretos e inapropriados, o que significa um dispêndio de recursos, muitas vezes desnecessários ou inadequados. Por essa razão, alguns estados e municípios optaram por trabalhar com as organizações sociais. O governo do Estado de São Paulo foi um dos pioneiros de trabalhar com organizações sociais. Ele contrata essas organizações, financia, mas elas têm autonomia financeira e de gestão, ou seja, tem muito mais agilidade administrativa. Então, foram firmados vários contratos, com diretrizes, com metas mensuráveis, bem determinados, e a verdade é que alguns estudos mostram que as OS têm melhor desempenho do que os hospitais públicos. Mas esse é um tema muito controverso. Existem muitos setores da sociedade que criticam pela transferência de recursos públicos para entidades privadas, e que o controle do Estado sobre esses recursos ficaria muito mais difícil sobre a utilização desses recursos. E a própria forma de contratação, sem obedecer às regras do funcionalismo público, poderia ter algum viés político ou de outra natureza, o que seria inadequado para um serviço público. Mas a verdade é que as OS, elas entraram, e mesmo aqueles que criticavam quando na oposição, quando se tornaram governos, fizeram OS em seus estados ou suas cidades, mostrando que esse foi um caminho encontrado que melhorou com certeza a qualidade do serviço. Quanto à eficiência, mais ou menos esse é um retrato que foi traçado. O que se discute muito é o financiamento da saúde. Não há dúvida de que nós temos um subfinanciamento. E aí vou trazer aqui alguns números que mostram isto. Os países que têm
um sistema semelhante ao nosso, o sistema de atendimento universal, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, eles aplicam 8,5% do PIB em saúde pública. E nós, no Brasil, aplicamos somente 4%. Então, seria necessário que a gente dobrasse os recursos públicos para que nós tivéssemos o mesmo patamar de países que têm um sistema semelhante, um sistema universal. E o grande responsável por isso, não há dúvida, é o governo federal. Em 1980, 75% dos gastos públicos em saúde era do governo federal e hoje é 45%. Ele foi reduzindo progressivamente os recursos aplicados em saúde. Isso não é um governo ou outro. Todos que vieram depois da Constituição de 88 tiveram a mesma prática de reduzir progressivamente o que o governo federal investe em saúde. Em 2011, vejam o que acontece, o inverso com a arrecadação de impostos. Progressivamente, a União foi concentrando a arrecadação de impostos. E hoje ela arrecada 68% dos impostos, enquanto estados 25% e municípios 5,9%. Então, a arrecadação dos impostos seguiu a trajetória exatamente inversa da aplicação de recursos em saúde. O dinheiro foi se concentrando no governo federal e os recursos para a saúde que o governo federal investe foi cada vez menor. A emenda constitucional 29, que tramitou durante um longo tempo e que foi objeto de uma ampla discussão no seio da sociedade, ela dizia que os municípios deveriam investir 15% da sua arrecadação em saúde, os estados 12% e a União 10%. Esta emenda, quando foi à votação, ela foi aprovada com relação aos 15% dos municípios e os 12% do estado, mas a União ficou fora. A União, o texto da lei diz que a União deve investir aquilo que ela investiu no ano anterior, acrescido da variação do PIB, o que representa, em termos financeiros, uns 45 bilhões a menos. Infelizmente, não se conseguiu aprovar. Nós fizemos um grande movimento, o Saúde Mais 10, criamos um novo projeto de lei, uma mobilização ampla da sociedade, conseguimos mais de 2,5 milhões de assinatura, mais do que aquela lei da ficha limpa, para um novo projeto para recolocar em discussão essa questão do financiamento da saúde em nosso país. Esse projeto está no Congresso parado por uma manobra legislativa, ele foi apensado a um outro projeto que trata do mesmo tema, e a verdade é que ele está parado e a gente não consegue fazer com que esse projeto caminhe. A diferença entre uma e outra das propostas está aí, são 43 bilhões de reais. Outro dado comparativo importante, planos de saúde que oferecem uma cobertura muito menor do que o SUS, porque os planos de saúde só cobrem as doenças que constam no rol da ANS, enquanto o SUS tem uma cobertura mais ampla, além de ter que fazer vacinação, uma série de outros itens. A iniciativa privada, portanto, representada pelos planos de saúde, é responsável por 56% dos gastos em nosso país. 25% da população gasta 56%, enquanto o SUS, que atende a todo o restante, e mais essa parcela dos planos de saúde, daquilo que não é coberto pela Lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos de saúde, e que essas pessoas vão buscar o SUS, apenas 44%, o que mostra uma grave distorção, separando dois universos, daqueles que podem possuir um plano de saúde e daqueles que dependem exclusivamente do SUS. E ao comparar, então, o
quanto a participação do poder público na proporção de gastos, nós vemos que o Reino Unido, Suécia, Dinamarca, o principal gasto em saúde, 86%, é no serviço público, enquanto o Brasil, 44%, que é muito semelhante aos Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde. O Obama tem tentado trabalhar essa questão do Obamacare, tem tido muita dificuldade, e agora, possivelmente, isso vai por terra com a eleição, tanto na Câmara quanto no Senado americano, do Partido Republicano, que já tem líquido e certo que eles têm já se colocado contra esse projeto do Obama, e agora, com certeza, eles vão obstruir. Entre 2000 e 2010, a União aumentou 261% a sua arrecadação, mas ela alocou na saúde apenas 205%. Ou seja, não houve realmente uma priorização do governo federal na alocação de recursos para a saúde. Os municípios hoje, na média, eles estão investindo 21% da sua arrecadação. Eles deveriam estar investindo 15%. Os estados, na grande maioria, investem 12%, mas a União ela investe muito menos do que isso, 4% da sua arrecadação, um pouco mais. E o que está muito distante daquilo que seria o ideal para a União, que seria 10% da sua renda bruta, que é o que preconizava a Emenda Constitucional 29. E, além disso, surpreendeu a todos que no Congresso Nacional, numa palestra, numa mesa de debates, uma audiência pública, a representante do Tribunal de Contas da União mostrou que, em 2012, o governo deixou de investir 9,1 bilhões daquilo que era destinado à saúde, daquilo que o Ministério da Saúde tinha à sua disposição, 9,64% não foi utilizado e voltou para os cofres do governo federal. Além de já investir pouco, ainda não conseguiram gastar tudo o que deveriam e que seria necessário. Bom, os especialistas em saúde pública dizem que, em 2012, faltou para a atenção básica 39,3 bilhões, e na média, aliás, 26,2 e na média alta complexidade 39, que seriam 65 bilhões. Se nós tivéssemos a emenda constitucional aprovada nos moldes em que ela foi proposta, nós estaríamos muito perto de ter recursos financeiros suficientes para oferecer uma saúde de muito melhor qualidade para a nossa população. Bem, sobre recursos humanos, é uma coisa que interessa muito a nós médicos, a contratação de médicos no SUS. O Zé Luiz também abordou um pouco essa questão. Os médicos são contratados sem contrato regular, sem garantias trabalhistas, e muitos vão para essas cidades e têm litígios com o prefeito. Quando troca o prefeito, eles perdem o seu emprego ou atrasam os seus salários, eles não têm reclamação trabalhista nenhuma a fazer. E a grande verdade é que o médico não tem nenhum estímulo para se fixar em regiões como esta, porque o médico, quando ele sai de um grande centro para uma cidade pequena e pretende se fixar neste local, se não der certo lá e ele tiver que voltar, dificilmente ele vai encontrar o espaço para exercer sua profissão novamente num grande centro. Então, é uma decisão muito difícil a ser tomada, e a grande verdade é que os médicos preferem ficar nos grandes centros. Nós temos uma distribuição muito anômala de médicos, todos concentrados nos grandes centros urbanos, com uma falta de médicos nas cidades pequenas ou nas regiões mais distantes, ou até nas periferias dos grandes centros urbanos. E o outro grande problema que não foi resolvido, que a Constituição ela buscou colocar a sociedade fazendo uma fiscalização muito forte sobre o sistema de saúde através dos conselhos sociais.
Existe o Conselho Nacional de Saúde, que é altamente politizado. Lá o debate é muito versado sobre questões políticas. O Zé Luiz participou, eu acompanhei muito de perto a vida dele dentro do Conselho Nacional de Saúde. O embate ele era muito político-partidário. Nos estados onde ele também fica muito sob o controle do governador, portanto, o seu poder de fiscalização é menor. E nos municípios, então, não faz fiscalização nenhuma. Os prefeitos, eles controlam totalmente os conselhos municipais de saúde, de tal forma que esse foi um instrumento criado pela Constituição de 88, mas que a sociedade não conseguiu se organizar para fazer valer este papel tão importante de controlar os gastos em saúde. Bom, isso aqui rapidamente foi uma pesquisa que nós fizemos com o Instituto Datafolha para captar a percepção da população sobre o Sistema Único de Saúde. A população entendia que a saúde era um dos itens mais importantes. Aí está a saúde, educação, segurança. Isso foi feito um pouquinho antes das eleições, para a gente apresentar para os candidatos a governo e ao governo federal, ao governo estadual e federal. Mas quando se fez a pergunta de qual era o item mais importante, 47% dizia que era a saúde, mais do que todos os outros. No entanto, o debate da saúde, todos nós vimos que ele foi muito pobre nas diversas campanhas estaduais e para governo federal. A nota que a população aplica ao sistema de saúde é muito baixa. A nota deveria estar acima de 7, mas os senhores veem aí que a grande contingente foi muito abaixo. E os graus de dificuldade, aquilo que melhor se viu no sistema de saúde foi distribuição de remédios. Apesar das grandes dificuldades, a população avalia que esse é um dos melhores itens do SUS. Uma dificuldade intermediária ou mais difícil. O mais difícil é consulta com o médico, atendimento em emergência e realização de cirurgias, por todos os problemas que nós apontamos e em consonância com aquilo que o Banco Mundial apresentou no seu relatório. Outra grande distorção é que a porta de entrada é pronto-socorro, ambulatório, hospitais. A porta de entrada deveria ser o programa de saúde da família e as unidades básicas de saúde. Então, é uma grave distorção do nosso sistema já na porta de entrada. E aí algumas perguntas que foram feitas, se o SUS tem recurso suficiente, a percepção da população é de que não tem recurso suficiente, se ele consegue atender bem, a percepção é que não consegue, e se o dinheiro é bem utilizado, também a percepção é de que não é bem utilizada. Ou seja, essas duas frases, o SUS consegue atender bem a todos, em igualdade de condições, e os recursos são bem administrados, a população concorda de que essas frases não são verdadeiras, discorda. Ou seja, ela também tem essa percepção, que é a mesma que o Banco Mundial apresentou no seu relatório final. O problema acontece em várias etapas, e a avaliação é principalmente com relação ao acesso ao sistema. Então, essa é a grande dificuldade que o sistema de saúde apresenta. Muito obrigado.